Amém. Agora, deixa eu... Malaquias capítulo 3, versículo 16, a partir do verso 16. Amém? Vocês sabem onde fica Malaquias? Lá pertinho do livro de Mateus, tá? Lá pertinho do Novo Testamento, o último livro do Velho Testamento. Amém? Quem não tem Malaquias, não achou Malaquias, decore os 66 livros que deve ser, acha ele. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém? Pode se sentar, irmãos. Irmãos, como eu falei quando eu pedi para vocês abrirem Malaquias, eu sei que esse livro ficou muito conhecido, principalmente por causa do texto, né, de Malaquias 3:10, com relação ao dízimo. Mas essa parte do livro do dízimo é só um pequeno ponto com relação ao que diz todo o livro. E eu gostaria que você pudesse compreender o que diz o livro. Para nós entendermos o livro, nós temos que entender primeiro o contexto, a situação na qual o livro foi escrito, para que você possa compreender o que o Senhor fala nesses. É um livro relativamente pequeno, tem só 4 capítulos. A época que foi escrito Malaquias foi quando eles estavam, eles chamam Malaquias do profeta pós-exílio. O que isso significa? O povo de Israel passou por 2 grandes exílios. O primeiro foi quando eles foram para o Egito. Nesse caso, eles foram de livre espontânea vontade. Você conhece a história, você sabe a história, né, de José, de como ele foi para lá, de como ele se tornou um dos maiores do Egito e como ele levou, né, Jacó, seu pai, seus irmãos e toda a família dele, mais ou menos 70 pessoas, lá para o Egito. A gente sabe que passado um tempo, por causa da prosperidade, do crescimento, da bênção que Deus dava sobre eles, né, o faraó morreu, veio outro, substituiu o outro, e eles acabaram se tornando um povo escravo. Isso nós conhecemos a história, não vamos entrar nesse detalhe. E o segundo exílio foi tempos mais tarde, quando o Império Babilônico tomou o povo de Israel e levou eles para o cativeiro. Lá eles ficaram durante 70 anos. 70 anos exatos, porque Deus disse que eles iriam ficar lá no cativeiro durante 70 anos. O povo da Babilônia, eles tinham um costume diferente de alguns povos. Quando eles dominavam uma nação, eles exterminavam aquela nação como povo. Eles tiravam do lugar onde eles moravam, onde eles residiam, e levavam cativo lá para o seu território. Se você ler o livro de Daniel, se você ler o livro de Ezequiel, está tudo dentro desse mesmo contexto. Tá? E eles ficaram, então, durante 70 anos, lá na Babilônia, até que se levantou um outro império, chamado Império Medo-Persa, derrubou esse Império Babilônico. E esse Império Medo-Persa tinha uma outra maneira de tratar aqueles que eram seus cativos. Então houve a permissão para que o povo de Israel retornasse ao seu território original. Você vai ler essa história em 2 livros, no livro de Esdras e no livro de Neemias. Leia lá, você vai entender essa história. Eles voltaram em algumas léguas, eles reconstruíram os muros, eles reconstruíram o templo, e Malaquias é exatamente dessa época. Depois que o povo de Israel já havia retornado, não como um todo, mas uma grande parte, então a nação já estava, digamos assim, estruturada. Eles ainda estavam sob o domínio do Império Medo-Persa, mas eles tinham uma relativa liberdade. Eles pagavam tributo, pagavam imposto para eles, mas
lei foi lido, os que eram da tribo de Levi foram levados mais uma vez para o sacerdócio, foi organizado tudo novamente como era antes do cativeiro. E eles ficaram, amados, durante algum tempo. Se coloca no lugar desse povo. Eles passaram 70 anos longe da sua pátria. E eles voltaram. Eles conseguiram reconstruir, conseguiram se tornar uma nação novamente. Então, durante um tempo, aquilo para eles fez uma grande diferença. Porque eles lembravam do cativeiro, eles lembravam do quanto eles penaram, eles lembravam de como eles eram escravos na mão do Império Babilônico. E pelo menos ali uma relativa liberdade eles tinham. Só que tem um porém nessa história. Com o passar dos anos, aquilo que começou com um grande fervor, voltamos para a nossa nação, nós temos a nossa cidade reconstruída, nós temos o nosso templo reconstruído. Aquele fervor que havia no começo foi, aos poucos, sendo substituído por um descaso. Foi aos poucos sendo substituído por vamos fazer de qualquer jeito. Começou a haver uma decadência moral muito grande sobre o povo. Não só uma decadência moral, uma decadência espiritual. Aquilo que eles tinham como zelo de levar no tempo melhor, aquilo que era de direito do Senhor, de repente já não era assim tão importante. Eu estava esses dias lendo, se você, talvez você diga assim, mas é um livro muito difícil de ler. Não é, mas ele é gostoso, porque você começa a prestar atenção em como Deus cuida de todos os detalhes. Não sei se você já teve a curiosidade de ler o livro de Levítico. O livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, principalmente. Porque é onde Deus estabelece a maneira como deve ser apresentado os sacrifícios a Deus. Irmãos, se você for ler, Deus se preocupa com todos os detalhezinhos. Sabe, a mínima coisa Deus se preocupou em dar a direção para o povo. Se você levar um sacrifício tal, você deve agir de tal forma. Se você levar um sacrifício tal para o teu pecado, você deve agir assim. O animal ou vai ser consumido inteiro, vai ser queimado, vai ser levado lá para fora do território. Enfim, Deus deu todas as direções. Eles sabiam exatamente como eles deveriam agir. Só que com o passar do tempo, amados, eles começaram a deixar isso meio de lado. Eles já não se preocupavam em cumprir com tudo aquilo que Deus havia determinado. Eles já não escolhiam um animal perfeito. Eles já olhavam lá no meio do seu rebanho e escolhiam aquele mais feinho, mais mirradinho, mais desajeitadinho, com a pata quebrada, com o olho furado. Aquele mais feio, eles levavam diante do sacerdote. Quando eles faziam a sua colheita, eles já não escolhiam o melhor trigo. Eles escolhiam aquele que não estava na direita, que estava mais feinho, mais ajeitadinho, e já levavam aquele diante do Senhor. Quando tinha que levar um manjar, eles já não levavam o melhor. Tem aquela sobremesa que você faz bem boa? Não, aquela eles guardavam para ele, eles faziam aquela sobremesa. Sabe aquela gelatina, só ela? E levavam lá para o templo. Eles relaxaram, eles traziam a oferta de qualquer jeito, de qualquer coisa. O pão que eles levavam, tanto que se você lê Malaquias próprio, Deus vai falar isso, que eles ofereciam pão que estava estragado. Aquele pão que estava duro, não sabia com mais nada, aquele pão que estava seco, aquele pão que já estava meio verde, era esse pão que eles levavam lá para o Senhor. E o pior é que quem tinha a responsabilidade de oferecer isso para Deus eram os sacerdotes. Então, se eu levasse uma oferta que não era digna do Senhor, o que o sacerdote deveria fazer? Não aceitar. Ele deveria dizer, não, essa oferta eu não vou apresentar ao Senhor, porque peca você e peco eu. Mas sabe o que o sacerdote fazia, mamãe? Eles eram coniventes. Eles deixavam, eles aceitavam aquilo que era trazido ao Senhor, que era da pior espécie. Eles aceitavam, eles compactuavam com aquilo, e eles, como se não soubessem como deveria ser feito todas as coisas. Eles acabavam participando, aceitando aquilo que de pior o povo levava.
é aquilo que de pior o povo levava, era o que o sacerdote pegava e levava diante de Deus. Para você ver como a degradação daquele povo estava tão nível que atingia desde os sacerdotes até o povo mais simples, o povo que tinha condições melhores, atingia a sociedade como um todo. Mas sabe, irmãos, se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que Deus, em várias situações, Deus confronta a atitude daquele povo. Deus confronta. Tanto que o versículo mais conhecido de Malaquias, que é 3:10, é uma pergunta que Deus faz para o povo. O que Deus pergunta? Deus, vocês me roubam. Aí o povo tem a cara de pau de perguntar para Deus: nós te roubamos em que, Senhor? Eles sabiam que eles não davam a melhor oferta. Eles sabiam que eles não levavam o dízimo correto ao Senhor. E mesmo assim eles tiveram a cara de pau de perguntar para Deus: mas em que nós te roubamos, Senhor? Você vê que a maneira como eles estavam agindo com Deus era de uma gravidade tão grande que eles não tinham nem vergonha de chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, está certo, nós erramos, o Senhor nos perdoe, eu vou lá trazer o melhor do Senhor. Não! Eles diziam: não, capaz, Senhor, esse pão da bolonhesa não está não, Senhor, é impressão sua. Esse dízimo não é o melhor que eu posso dar. Não, Senhor, é impressão sua, é o melhor. Esse trigo não serve nem para fazer pão. Não, Senhor, mas é o melhor que eu tenho. Como se Deus não conhecesse, irmãos. Como se Deus não soubesse. Você veja que a iniquidade, o pecado, ele vai tomando uma proporção tão grande que a pessoa é confrontada por Deus e nem isso faz com que a pessoa reveja a sua posição. Nem isso faz. Ontem tinha um casal lá em casa e eles estavam me perguntando, eles são novos na fé, e ele dizia assim para mim: mas eu não entendo como é que alguém pode subir no altar e falar contra o pecado se ele está pecando, se todo mundo sabe o que ele está fazendo. Eu disse: olha, infelizmente a pessoa chega a um nível de pecado que não olha mais. Era o que estava acontecendo com este povo. Mas você veja que Deus ainda dizia para eles, Deus falava, Deus chamava atenção, Deus colocava, Deus dizia: olha, vocês estão me roubando, vocês estão fazendo isso errado, o que vocês estão apresentando não é aceitável. Deus confrontava o povo e mesmo assim o povo dizia: deixa para lá. E se você ler o capítulo 4, irmãos, eu achei aliás, não é no livro de Malaquias, é no livro de Deuteronômio, que fala quando Moisés estava para morrer, e Deus disse para ele: Moisés, compõe um cântico. Acho que é no capítulo 30, não tenho certeza, mas me parece que é 30 ou 31. Componha um cântico, Moisés, e chame toda a liderança e diga para eles: olha, e aquele cântico é um cântico triste, porque Deus estava dizendo que sabia que quando eles entrassem na terra prometida, eles não iam cumprir com nada que eles estavam fazendo uma aliança com Deus. Se você ler aquele cântico, você vai ver que Moisés teve que falar aquele cântico diante do povo para que aquilo servisse de prova de que Deus sabia o que eles iriam fazer. Mais tarde foi exatamente o que eles fizeram. E sabe, irmãos, qual foi a punição que Deus deu a este povo? Se você ler a última palavra do livro de Malaquias, a última palavra do livro é maldição. Não é promessa de bênção, é maldição. E se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que Malaquias foi o último profeta que Deus levantou. Foi a última pessoa que Deus levantou para falar com aquele povo. E durante mais ou menos, amado, presta atenção, durante mais ou menos 400 ou 450 anos, Deus ficou em silêncio com aquele povo. Você já pensou, amados? Eles estavam acostumados, sempre Deus está levantando um profeta e falando através daquele profeta. Mas durante 400 ou 450 anos, Deus não usou ninguém para falar com aquele povo. Deus simplesmente se calou. Deus simplesmente disse: deu, chega. E imagina aquele povo tentando ir atrás e buscar a Deus, né? Vocês lembram da história de Saul?
Quando ele foi consultar Deus, e Deus disse: não tem mais nada com você, Saul. E ele foi, e procurou o sacerdote, e procurou daqui, e foi no templo, e procurou, e Deus não falou com ele. Deus se calou. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com alguém é quando Deus se cala. Não porque Ele está trabalhando na nossa vida, mas porque Ele já falou tudo o que tinha de falar e nós não demos ouvidos. Ele já chamou a nossa atenção de todas as maneiras que Ele podia chamar, e mesmo assim nós não demos ouvidos. Então Deus se cala. Talvez se diga assim: mas Deus desistiu de mim então? Não, porque a misericórdia dele é grande. Mas tem uma hora, irmãos, que Ele vai parar e Ele vai dizer: agora é você que tem que tomar atitude. Eu já tomei a minha, agora é você que tem que fazer. Eu li a história de uma mulher que todos os dias a vizinha pregava para ela. Todos os dias a vizinha convidava ela para ir à igreja. Todos os dias a vizinha lia um versículo para aquela mulher. Todos os dias a vizinha falava de Jesus para aquela mulher. Um dia Deus disse para essa mulher: diga para ela que eu não vou falar mais nada, que eu desisti dela. E a vizinha foi lá e disse: olha, eu sei que durante muito tempo eu falei do Senhor, e agora Deus disse que não é para mim mais falar nada do Senhor para você. E a mulher diz: oba, até que enfim eu vou ficar livre da falação. E passou um dia, e as duas vizinhas conversaram sobre receita de bolo, sobre pão, sobre o tempo, nada de falar de Jesus. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aquela mulher pensou: mas será que ela não vai falar mais nenhum de Jesus para mim? E passou uma semana, e passou 2, e passou um mês, até que um dia que a mulher ficou tão incomodada que ela pensou assim: eu estou numa situação grave, porque até Deus desistiu de mim. Aí ela correu lá para a porta da vizinha, bateu na porta e disse: por favor, fale de Jesus para mim. Sabe, irmãos, tem uma hora que Deus diz: Deus, agora é você que tem que fazer. Agora é você que tem que tomar a tua posição. Agora é você que tem que enfrentar a situação e dizer o que você quer da tua vida. Irmãos, quando nós olhamos para aquele povo, nós não vemos muita diferença do povo de hoje. Sempre que eu falo para vocês que hoje, que aquilo que aconteceu lá é o jornal de hoje, é mais pura verdade. Porque nós vemos no nosso meio exatamente acontecendo as mesmas coisas, irmãos. Nós vemos sacerdotes que usam púlpito não para falar de santidade, não para falar de pureza, não para falar de entrega, não para falar de renúncia, não para falar de dar glória a Deus, né? Quem estava no estudo terça-feira, lembra bem do que o Salvador falou, que a glória é dada só ao Senhor. Mas nós vemos hoje sacerdotes que são coniventes com o pecado, que até dizem para as pessoas: olha, o que você fez está errado, mas Deus não vai ligar, pode continuar assim, desde que você continue vindo na igreja sendo dizimista, pode continuar vindo, não tem problema nenhuma. Não, Deus é amor, não pode continuar errando, não tem problema. Sacerdotes que querem a honra para si, nós estamos cansados de ver isso. Sacerdotes que querem reconhecimento público, sacerdotes que querem adoração. O povo, amados, daquela época não é diferente do povo de hoje. O povo de hoje muitas vezes quer oferecer para Deus, sabe o quê? Resto, pão bolorento, sacrifício imperfeito. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gostaria de receber um prato de comida onde tem um pedaço de bife ali, mas cheio de nervo e gordura, e além de tudo ainda já foi comido? Um arroz que você cheira está azedo, um feijão chega a ter uns bichinhos assim nadando lá. Você gostaria de comer uma comida
assim? Mas nós às vezes queremos oferecer para Deus isso. Nós muitas vezes, irmãos, queremos oferecer, assim como aquele povo, aquilo que resta, aquilo que sobra, aquilo que não nos causa sacrifício nenhum. Vocês lembram de Davi, quando queria oferecer um sacrifício ao Senhor? E ele foi comprar um campo e aquela pessoa disse para ele o quê? Não, é para Deus, eu te dou o campo. Davi disse, não, eu não vou chegar diante de Deus com algo que eu não tive nenhum sacrifício para dar. As pessoas querem chegar diante de Deus, mas não querem sacrificar nada. Ou se querem sacrificar, é sacrificar aquela coisinha. Nada. Mas aquilo de maior, aquilo que precisa realmente ser sacrificado, nós vamos deixando. E vamos deixando de lado. E vamos oferecendo a Deus esse prato que nós não comeríamos. Quantos trabalham fora aqui da sua mão? Eu gostaria de perguntar para você. Se você for lá no teu serviço, você chegar atrasado todos os dias, e você dormir no serviço, e você fazer as coisas de qualquer jeito, o que vai acontecer com você? Vai ganhar a conta. Aí nós oferecemos também isso para Deus, e em contrapartida queremos que Ele nos dê o melhor, sendo que muitas vezes nós não damos o melhor para Ele, porque nós damos o que sobra do nosso tempo, nós damos o que sobra. Vou fazer a conta aqui, Senhor. Se eu puder pagar todas as minhas contas, eu dou meu dízimo. Se eu não puder, eu vou dar um arremendo de dízimo. Mas, ó Senhor, mas é meu dízimo. Irmãos, nós fazemos isso com Deus e queremos prosperidade. Nós fazemos essa negociata com Deus e queremos que Deus nos abençoe. Nós oferecemos o resto de tempo que nos sobra. Se der tempo hoje, eu vou na igreja. Se der tempo hoje, eu vou na oração. Mas para assistir o futebol tem tempo. Para assistir a novela tem tempo. Para assistir o filme que interessa tem tempo. Para ir no shopping tem tempo. Mas o melhor para o Senhor nunca é possível oferecer. Por quê? Porque não é prioridade. Mas, irmãos, nós temos uma grande diferença entre nós aqui e aquele povo lá. Aqui vocês não vão achar um sacerdote conivente. Aqui vocês não vão achar um sacerdote que diz, tá bom, amado, você está em pecado, mas pode continuar em pecado. Se Jesus voltar, você vai levantar. Porque o que importa é o coração. Você não vai achar um sacerdote aqui nesse altar que fale isso. Porque não é verdade. Não é verdade. O que é pecado no passado, foi no passado, continua sendo hoje e vai continuar sendo amanhã. Eu não posso dizer a você, não, mas isso há 20 anos atrás era pecado, hoje em dia não é. Se a palavra de Deus não muda, por que eu vou mudar? Por que eu vou aceitar? E às vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos, ó Deus, eu entrego ao Senhor, ó, esse sacrifício aqui. Ele está meio torto, mas o Senhor é tão bom que o Senhor aceita. Irmãos, chegou um ponto que durante 400 anos Deus não falou com eles. Você já pensou isso, irmãos? Durante 400 anos Deus não falou com eles. Deus simplesmente disse, então tá. Você quer? Eu falo, eu aviso, eu digo, eu dou o norte que você deve seguir. Eu digo que você, além de aceitar Jesus como teu Salvador, você precisa aceitar Jesus como teu Senhor, mas não, você prefere fazer as tuas escolhas. Aí Deus disse, então tá, mas não esqueça, mãe, que as consequências vêm, como veio para este povo. Eles saíram de um domínio, de um império, e passaram para o domínio de um outro. E se você vê, é só você dar uma olhadinha no jornal e ver que Israel pena até hoje, por desobediência. Porque Deus disse, está aqui o caminho, você escolhe. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Ou você oferece o sacrifício perfeito, ou você oferece qualquer coisa e Deus não vai aceitar. Deus não é conivente com o pecado, amados, entenda isso. Ele não vai passar a mão na tua cabeça e dizer assim, tadinho, é tão pequenininho, é tão fraquinho, ele não entende.
intimidade que você teve com o Senhor? Qual foi a última coisa que você compartilhou com o Senhor? Qual foi a última vez, irmão, que o teu coração se moveu diante do Senhor? Ou quem sabe você veio para o culto e disse assim: esse louvor hoje estava frio. E a mensagem então piorou. Nossa, como o clima daquela igreja hoje estava frio. Não, irmãos. É porque Deus está em silêncio com você. Porque Ele está esperando uma atitude tua. E só tem uma atitude, amados, que quebra isso. Se chama arrependimento. É a única atitude que faz Deus mudar, que faz com que Deus abra os céus e fale conosco de novo. Tem momentos que Deus fica em silêncio porque Ele está trabalhando na nossa vida? Tem. Mas a gente sabe a diferença. A gente sabe totalmente a diferença. Deus questionou. Deus chamou atenção. Deus usou o profeta. Leia o texto todo de Malaquias. Leia o livro inteiro dele. É muito interessante, amados. Como Deus chegou ao ponto de dizer: não falo mais com vocês. Agora eu só vou falar daqui uns 400, 450 anos, quando eu anunciar a vinda de João Batista. Foi só lá que Deus foi falar de novo com este povo. Povo de coração duro, obstinado em não aceitar aquilo que Deus estava determinando para a vida deles. Irmãos, eu faço uma pergunta para você. O que Deus está dizendo para você sacrificar, mas sacrificar de maneira perfeita diante dele, a tempo? Quem sabe tua vida pessoal? Quem sabe você cansou de esperar no Senhor? Ah, vou dar meu jeito. Aí dá o jeito errado. Porque quando não vem dele, o jeito é errado. Aí eu cansei de esperar a bênção financeira, aparecer um jeitinho ali, eu vou por este caminho mesmo. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara. Você pode ganhar agora, mas você vai perder lá na frente tudo isso de novo. Porque, amados, se a bênção não vem por Deus, ela não é completa. Se a bênção não é por Deus, amado, não é permanente. Não queira fazer negociata com o Senhor, porque Ele não vai aceitar. Ele só aceita o sacrifício perfeito, aquilo que Ele entrega de coração. E olha, amados, que se você for ler na palavra de Deus, quantas vezes Deus disse para esse povo, entendam que não é o sacrifício que vai me fazer ficar feliz com vocês, é a atitude com que você leva o teu sacrifício, é a atitude que você se apresenta diante de Deus, é com o coração aberto que você se apresenta diante de Deus. Irmãos, nós não vemos muita diferença daquele povo, o povo de hoje em dia. É resto, é de má qualidade, é de qualquer jeito, é aquilo que sobrar. Mas sabe, irmãos, no versículo que nós lemos, no capítulo 3, no versículo 16, irmãos, você prestou atenção no que você leu? O que diz lá 16? Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro daquele povo, glória a Deus, havia um remanescente. Havia um grupo que não aceitava o comportamento do sacerdote. Havia um grupo que não aceitava o comportamento do povo. E no versículo 16 diz o quê? Que eles temiam o Senhor e conversavam uns com os outros. Irmãos, quando Deus nos tirou de uma situação, é porque aquela situação já estava nos incomodando há muito tempo. Há muito tempo nós não aceitávamos mais aquele sacrifício da forma como estava sendo feito, porque nós somos aquele grupo, nós somos o remanescente. Eu não estou falando
coisa maravilhosa. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O que é um memorial, irmãos? Alguém aqui já foi no memorial no Nereu Ramos? O que tem lá dentro daquele memorial? A história, os atos, né? De Nereu Ramos. Lá você conhece a história dele. Irmãos, diante de Deus tem um memorial sobre mim e sobre você. Você já pensou? Deus abre o livro e olha lá. Michele, não concorda, não compactua, não oferece pão bolorento, não oferece um sacrifício de qualquer jeito. Está aqui diante de mim como memorial. Não, você já pensou que maravilha isso? É promessa do Senhor para nós. Um memorial diante dele. E veja o que diz o versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Nós somos posse do Senhor. Você, aqui principalmente para as mulheres, né? Você tem uma joia lá que você acha bonita, que você gosta? Você não vai lá de vez em quando dar uma admirada, né? Você olha e diz, nossa, que bonita essa pedra, que bonita essa cor. Ou quem sabe os homens, né? O carro. Vai lá, esfrega, e alisa, e faz isso, e faz aquilo, e passa aquele escravo preto lá no pneu, e pronto, e faz aquilo, e diz, nossa, mas é bonita, hein? É o meu tesouro pessoal. Assim o Senhor faz conosco. Ele vai lá, olha para nós. Ah, meu tesouro. Ah, minha joia preciosa. Irmãos, é isso que o Senhor quer que nós sejamos diante dele. E veja o que continua dizendo o versículo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, nós olhamos e nós vemos tranquilamente aqueles que são povo do Senhor e aqueles que querem oferecer resto ao Senhor, que querem fazer negociata com o Senhor. Qual lado você pertence, irmão? A qual lado você pertence? O que você tem dado ao Senhor? É o teu melhor? Responda. Eu sei que ainda falta muito, irmãos, para dar o meu melhor. Eu sei que falta muito. Mas todos os dias eu chego diante de Deus e digo, ai Senhor, eu sei que eu preciso melhorar ainda. Tenho um pouquinho de paciência e eu vou conseguir. Talvez eu não consiga, irmãos, mas eu tento. O pior é aquele que não consegue. Será que eu não consigo mesmo com a lama? Já que não tem jeito, vou me sujar de uma vez? Não, irmãos. Temos que ser um povo santo, separado, que espera nele, que confia nele, que oferece a ele o melhor, que chega diante dele e diz, Senhor, está aqui o meu melhor pão, está aqui a minha melhor ovelha, está aqui a minha melhor canção, está aqui o meu melhor serviço, está aqui o meu melhor testemunho, está aqui a minha melhor aula, está aqui a aula que eu melhor preparei para dar lá no curtinho para as crianças. Está aqui, Senhor, o meu melhor. Eu estou fazendo, Senhor. O Senhor, não estou dando o resto, não. Eu estou dando o melhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente dá o melhor para aquilo que não vale a pena. Para aquilo que não vale a pena. Agora, para o nosso Deus vale a pena. Para o nosso Deus vale a pena. Essa semana, irmãos, eu não me lembro que dia foi. Eu tive um sonho. E eu penso muito, irmãos, em estar com o Senhor. É uma das coisas que move a minha vida. É estar com o Senhor. E eu sonhei que eu estava lá com Ele. Eu sonhei que Ele tinha vindo, levado a sua igreja e eu estava lá. E quando eu entrei lá naquele lugar, eu achei que ele estava compartilhando com a Damã. Eu achei interessante que a primeira coisa que eu encontrei foi um pão. Sabe aquele pão caseiro bonito? Foi o que eu encontrei lá. Aí eu olhei para aquele
disse: o pão da vida que desceu dos céus é Jesus. Eu andei mais para frente um pouco e havia um canteiro, mas não havia flores plantadas naquele canteiro. Havia palavra plantada naquele canteiro. Havia, sabe, como que versículos naquele canteiro, e eu olhei a palavra do Senhor. Irmãos, é o que vai nos levar para a glória. É o pão vivo que desceu dos céus. E é meditar na palavra dele. É obedecer a palavra dele. É dizer: Senhor, eu quero e vou oferecer o melhor para ti. Irmãos, eu podia muito bem ir lá na internet. Senhor, eu vou falar sobre o próximo, vou lá. Ou vou lá na livraria e compro um livro de sermão pronto. É a coisa mais fácil do mundo. Eu vou lá, pego, trago aqui para vocês e prego dentro da homilética, assim, sabe? Certinho, tudinho. Não era o meu melhor. Porque o meu melhor é quando eu oro, é quando eu jejuo, é quando eu glório ao Senhor, é quando me dá dor de barriga, quando eu tenho que subir no altar, é quando minhas pernas tremem. Isso não é fraqueza. Isso é o melhor que eu posso dar ao Senhor, porque é com temor. Eu não conheço a vida dos nossos músicos, pelo menos lá no fundo, né? Ouvi com eles 24 horas. Mas eu tenho certeza que a Noeli não deixa de qualquer jeito fazer o louvor. Tanto que o resultado está na manifestação do Senhor. Tanto na vida do Tiago, agora do Ricardo, na vida do Nando. Eu tenho certeza que eles não vêm tocar de qualquer jeito. Eu vou lá porque eu tenho que tocar. Porque se fosse assim, o Senhor não receberia e nem se moveria no nosso meio. Por quê? Porque nós damos o nosso melhor, irmãos. Nós escolhemos pegar o sacrifício, a renúncia. Sabe, irmãos, por que às vezes tem igrejas tão cheias? Porque as pessoas pregam assim: venha como está, pode permanecer. Do jeito que você está. Nós dizemos: venha como você está, mas permita que o Senhor vá transformando a tua vida de glória em glória. Permita que o Senhor vá transformando a tua vida de novidade em novidade, irmãos. Que nós sejamos um povo de espírito quebrantado, onde Deus não precisa ficar em silêncio. Que nós sejamos um povo, amados, que ouve, mas que principalmente, irmãos, obedece. Não adianta eu ouvir, não adianta você ouvir e não praticar. Não adianta você ouvir, mas que nós possamos obedecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós veremos sim a diferença. Talvez não vejamos a diferença aqui, irmãos, nessa terra. Mas nós vamos ver a diferença de que nós fecharmos os nossos olhos e nós abrirmos os nossos olhos na eternidade com o nosso Senhor. Nesse sonho que eu tive, irmãos, cada pedaço do céu que passava eu chorava muito, porque eu não tinha visto Jesus e não vi. Eu acordei antes de encontrar com Ele no sonho, mas sabe, irmãos, no sonho eu não vi, mas eu vou ver Ele. Na realidade eu vou ver Ele, eu vou estar diante dEle, eu vou poder dizer: Senhor, eu ofereci o meu melhor, Senhor. E é isso, irmãos. Deus pede para você: faça o teu melhor. Não enterre o teu talento. Teu talento não foi feito para ser enterrado. O teu talento foi feito para ser trabalhado, para que Deus alcance mais vidas através da tua vida. Não diga: eu não fiz, não, Senhor. Não diga, não seja cara de pau com esse povo, que quando Deus confronta, diz assim: não, Senhor, eu não fiz nada. E Deus está vendo. Só para encerrar, eu estava vendo algumas notícias, acho que era no Yahoo, e tinha lá uma notícia de um participante desse Big Brother que me chamou a atenção. Dizia lá que o Dito Cujo, lá, não lembro o nome dele, tinha uma festa e ele tinha pego alguma coisa lá da festa e não podia. Aí chegou lá diante do programa e o que comanda o programa confrontou ele e disse: você pegou? Ele disse: não, eu não peguei. Aí o apresentador: você pegou? Aí ele disse: não, eu não peguei. E a cena, a câmera lá, filmar, mostrando que ele havia pego. E ele na maior cara, dizendo: não, eu não peguei. E foi punido. Irmãos, às vezes nós queremos dar uma migué, né, com Deus.
que o Senhor está falando é com o vizinho. Ah, se o fulano tivesse vindo no culto hoje, mas era para ir a mensagem. Será que não passou na tua mente isso por um momento só? Mas talvez, irmãos, o puxão seja aqui. O puxão começa aqui, irmãos. Escute o Senhor. Não deixe que Deus chegue a ponto de ficar em silêncio com você. Porque deve ser comigo. Eu não sei se você como pai já fez isso, mas já deve ter feito. Quando teu filho apronta, você diz para ele não aprontar, né? Aí o que ele vem? Né? Ele sabe que aprontou, você põe de castigo, e o que ele faz? Ele vem todo se esfregando. Ah, mãezinha querida, ah, paizinho fofo, ah, mãezinha amada, ah, paizinho amado, você é tão querido, você é tão lindo, pai, você é tão linda, mãe. E o que você faz? Fica quieto. O que você faz? Dá um gelo. Por que você faz isso? Para ele compreender o quanto ele errou. Quando Deus fica em silêncio, amados, é porque ele está dando um gelo. E se ele está dando um gelo, eu acho bom você compreender, se arrepender e chegar diante dele e dizer: ah, Senhor, como eu te amo. Ah, não ajudando. Mas de verdade. Feche seus olhos. Curva a tua cabeça. Que grau, amados, está o sacrifício que você está apresentando diante de Deus? Em que condições você está se apresentando diante do Senhor? De qualquer jeito? Dizendo: não, Deus é misericordioso. Não, Ele nem vai me cobrar. Tem certeza? Tem certeza? Você quer arriscar a tua salvação? Isso eu não arriscaria. Assim como eu e você não aceitamos sobras, restos, muito menos Ele. Muito menos Ele. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, na tua cabeça e agora, você deixasse que o Espírito Santo mostre para você agora, nesse exato momento, que você precisa consertar. O que você tem oferecido ao Senhor que não tem chegado diante dele? Porque Ele diz: isso eu não quero, isso eu não aceito. Eu gostaria que você pensasse, sabe? Não deixe passar esse tempo, é só uns minutinhos. É só uns minutinhos. Pai amado, nós não queremos chegar ao ponto como chegou o povo de Israel naquela época, Senhor, em que chegava diante de Ti e oferecia qualquer coisa, e oferecia aquilo que de pior eles tinham, aquilo que estava sobrando, aquilo que não causava a eles sacrifício nenhum, Pai. Nós não queremos ser como este povo, meu Deus. Nós queremos ser como aquele remanescente, aquele povo que o Senhor diz que escreveu o nome deles, que tem um memorial, Pai. Nós queremos fazer parte deste povo, mas para isso, ó Deus, nós temos que reconhecer no que nós estamos errando, no que nós estamos falhando, no que nós precisamos mudar, meu Pai. Nós precisamos fazer essa análise das nossas vidas, Deus, porque assim como nós não queremos resto, nós não queremos esmola, muito menos o Senhor. Se alguém nos der uma roupa, nós não queremos uma roupa rasgada. Se alguém nos der alimento, nós não queremos o alimento estragado. E não queremos também oferecer isso ao Senhor. Nós queremos oferecer aquilo que de melhor nós temos, ó Pai amado. A nossa vitalidade, os nossos braços, as nossas pernas, o nosso corpo, o nosso emocional, a nossa família, as nossas finanças, ó Pai. Aquilo que de melhor nós temos, nós queremos oferecer ao Senhor. Nós queremos ter consciência, ó Deus, de que o Senhor é Deus, de quem o Senhor é, de como nós precisamos nos apresentar diante de Ti. Eu sei que o ano passado havia muitas regras para se apresentar diante do Senhor, mas nós sabemos que hoje nós temos um vivo caminho, um novo e vivo caminho, e que nós podemos chegar diante da sala do trono, e que nós podemos nos
nós somos esse sacrifício, Pai, que nós queremos nos oferecer ao Senhor, sem reserva nenhuma, sem deixar nenhuma parte de lado, Pai. Nós queremos oferecer a Ti o nosso melhor. Nós queremos oferecer a Ti o nosso melhor, Pai. E se em alguma coisa o Teu Espírito Santo está nos acusando agora, se em alguma coisa o Teu Espírito Santo está nos alertando, está nos chamando a atenção agora, Pai, que nós possamos ouvir, que nós possamos nos arrepender e que nós possamos fazer conserto. Assim, ó Pai amado, como fez Elias, antes de oferecer o sacrifício, Senhor, ele teve que consertar o altar. Quem sabe nesta noite nós precisamos, ó Pai, consertar o nosso altar. Quem sabe ele está quebrado, empoeirado, sendo tratado de qualquer jeito. Mas nesta noite, ó Deus, através daquilo que o Senhor falou conosco, nós queremos consertar o nosso altar, para que o nosso sacrifício chegue como um perfume agradável, para que o Senhor possa consumir isso, para que o Senhor possa se alegrar através dessa nossa atitude, Deus. Eu sei que isso exige muito de nós, Pai, mas em contrapartida, o Senhor se dá tanto a nós que vale a pena. O Senhor se envolve conosco, o Senhor se manifesta a nós de uma forma tão tremenda que vale a pena qualquer sacrifício, meu Deus, qualquer coisa que nós deixemos de lado para estar diante de Ti. Quem sabe precisamos deixar de nós mesmos, ó Pai, de tomarmos as nossas atitudes, de dependermos do Senhor. Pai, se move no nosso meio.